Hoje eu vou contar a história de uma reforma que não é qualquer reforma, é a reforma deste escritório onde eu tô agora. Para vocês entenderem e contextualizar um pouco, desde que a gente mudou para essa casa, a gente tem esse escritório, esse home office em casa, mas foi mais ou menos 2023 ali que a gente começou a usar ele efetivamente para trabalho. Foi quando eu abri a empresa, saí do CLT e depois meu esposo também saiu do CLT, veio trabalhar em casa. Então, basicamente, a gente passou a frequentar esse mesmo ambiente, 9 horas por dia. Por isso surgiu a oportunidade, a gente resolveu comprar algumas coisas e no último feriadão que teve ali do dia 18 ao dia 21 de abril, a gente resolveu mexer no escritório. Então, a gente queria transformar esse ambiente para trazer mais a imagem da empresa aqui para dentro e para resolver alguns probleminhas que a gente estava tendo. Fiz um projeto, sim, eu fiz a reforma do escritório com um projeto. Ele tá aparecendo aí na tela para vocês. Eu fiz ele o mais real possível como eu queria que ficasse e realmente ficou bem fiel. E aí eu comecei a comprar algumas coisas para adiantar o processo e graças a Deus tudo chegou no prazo para a gente começar a reforma no dia 18. O que eu vi, porém, é que ia sobrar tinta. Basicamente aqui a gente tem duas cores, então essa cor de cima é o papel picado da Souvenir, enquanto essa cor de baixo é a rede de dormir, também da Souvenir. Então eu compraria 2 latas de tinta e iria sobrar. Então a reforma que começou sendo só para o escritório, a gente acabou estendendo para a sala também e acabou que eu precisei comprar outra lata do papel picado, mas enfim. O planejamento era começar a reforma no dia 18, na sexta-feira santa, e finalizar ela no dia 21, que era o feriado de Tiradentes. Mas a gente estava tendo alguns problemas de antemão. Entre eles era uma umidade que estava aparecendo aqui nessa parede do meu lado. Ela é a divisa do escritório com o banheiro. Tinha um espaço no rejunte que estava deixando a água entrar lá e ela estava trazendo umidade aqui para essa parede. Então ela começou a descascar, ficou uma coisa horrorosa. Já na semana anterior ao dia 18, eu comecei a fazer a raspagem dessa tinta, tirei tudo. Em alguns pontos ele ficou realmente no concreto mesmo, no reboco. E aí eu passei uma solução para fazer a limpeza e matar qualquer fungo que pudesse estar começando a crescer ali. Ainda pensando ali em pré-reforma, no dia 17, na quinta-feira cedo, eu passei um fundo preparador ainda nessa parede, principalmente na área do reboco ali, para que tivesse mais aderência na massa corrida. A gente foi na Leroy porque a gente precisava comprar algumas coisas. Na verdade, a gente precisava de uma escada, só e unicamente uma escada. E a gente saiu de lá com, todas essas plantas que estão aqui atrás de mim, mais a escada, mais travesseiro, mais um rolo, mais várias coisas. Gastamos muito na Leroy e a gente realmente se empolgou. Eu tô com uma colinha aqui pra eu não deixar passar nada, tá? Então, no dia 18, sexta-feira, começamos oficialmente a parte da reforma. E aí já estamos com o lookinho velho pra começar a lixar e a pintar as coisas. Vambora, primeiro dia, hein? Foi um dia de, primeiro, tirar tudo de móvel que tinha aqui. Eu já tinha adiantado tirando meus livros, tirando a estante, mas foi o dia de realmente tirar as coisas de cima da mesa, desmontar os computadores. Na sala, tiramos a televisão, protegemos ela, protegemos o sofá, deixamos tudo arrumadinho. Para vocês entenderem, quando essa casa foi construída, alguém teve uma ideia de passar textura, aquela textura de rolo. Alguém teve a brilhante ideia de passar essa textura na sala, em 2 paredes da sala. Isso é um dos motivos pelos quais eu aboli completamente o uso de textura em qualquer projeto que eu faça. Nenhum tipo de textura, nem grafiato, nem textura de rolo, nada. Porque pra tirar foi muito difícil. A ideia não era tirar totalmente a textura, tá? A gente queria diminuir ela um pouco pra passar a massa e aí sim conseguir ter uma parede lisa, limpa, que era o que a gente não estava tendo nessa casa. Basicamente, o dia foi sobre lixar. Então, eu emassei o escritório primeiro, enquanto meu esposo lixava a sala e o hall. Depois eu fui lá pra fora lixar as ripas de MDF que eu comprei, que era o que eu queria dar essa textura, essa profundidade aqui, vocês conseguem ver? Então, eu lixei ela, passei o selador e depois eu dei mais uma demão na lixa para deixar ele lisinho. A ideia do selador é que esse MDF não puxe muita tinta. Se você quer fazer qualquer coisa em MDF na sua casa, passa primeiro um selador de madeira, depois você lixa para deixar ela lisinha e aí sim você pode passar a demão de tinta por cima, ok? Depois disso eu fiz um lixamento das portas e foi assim, uma lixa bem leve mesmo, só para tirar o brilho dela, porque elas vão ser pintadas ainda, eu nem pintei, mas elas ainda serão pintadas. E depois começamos a fazer a parte de passar a massa no hall
e na sala. Foi aí também que os problemas começaram. A gente precisou desligar o modem da internet, porque a gente ia lixar a sala, não queria que pegasse muito pó nele. Só que o problema é que quando a gente ligou de novo, ficamos sem internet, porque a fibra havia sido rompida. Tava acabando a massa, não ia dar para passar massa em toda a parede da sala. Acabou que mesmo lixando a textura, era preciso passar muita massa para deixar ela mais lisinha, sabe? Então ia acabar. Na madrugada de sexta para sábado, choveu muito, foi tempestade realmente em Campo Grande, foi terrível. No sábado, dia 19 de abril, nós acordamos, fomos tomar café da manhã na padaria, porque a casa estava inabitável. Por mais que a gente tenha colocado lona para separar a cozinha e tal, não dava, tava uma zona, tava muito difícil. E aí aproveitamos também para passar na loja, comprar mais massa corrida, que a nossa tinha acabado. E eu comprei também um cortador de pizza, que vocês estão vendo aí no vídeo, que eu achei muito legal, eu precisei comprar. A gente ainda tava sem internet, mas eu já tinha falado com a empresa de internet, eles iam vir arrumar. Graças a Deus atenderam a gente super bem e muito rápido. A luz da sala começou a dar problema. Ela já tava dando umas piscadas há um tempo atrás, mas a gente não esperou que ela fosse ficar tão ruim e fosse parar de funcionar logo no meio da reforma. E aí eu precisei voltar na loja de material de construção para comprar uma nova luminária para a sala, porque a nossa tinha ido de arrasta para cima. Enquanto meu esposo fazia a instalação da nova luminária, viu? Lembrei. Obrigado. Eu fui lixando a estante de livros. Também a ideia era só lixar para tirar o brilho dela, porque eu iria fazer uma nova pintura. Ela tava bem velhinha, era uma guerreira. E depois dele instalar a luz, ele começou a passar novamente a massa na parede da sala. Então foi ele que finalizou ali toda essa etapa. Fui dar a primeira camada de pintura na estante, enquanto o moço da internet salvava a gente e trazia de volta a internet para casa. E também começamos a fazer a primeira etapa da pintura no escritório, do papel picado, que é a cor mais clara. Passamos a primeira demão dela. Só que lembra que eu falei que na madrugada de sexta para sábado choveu muito? Pois é, a massa ainda estava úmida, a gente não percebeu isso. E aí, com a primeira etapa da pintura, acabou que alguns pontos começaram a estourar e a gente precisou passar massa em alguns locais novamente. Assim finalizou o nosso segundo dia, que era sábado. Estávamos ficando um pouco desesperados porque já estava na metade do nosso prazo de reforma e tinha muita coisa para fazer ainda. No domingo começamos o dia lixando novamente o escritório, só nos pontos onde a gente precisou retocar a massa, ela estava seca ali. E aí fomos lixar o hall e a sala. Tava molhada ainda. A gente deixou secar por bastante tempo, mas foi um feriado muito chuvoso, o tempo estava muito úmido, realmente não secou, então tivemos que apelar para ventiladores. Não tô falando se isso é certo ou se isso é errado, mas com a gente deu certo, a gente colocou 2 ventiladores na sala, cada um voltado para uma parede, e no final realmente ajudou muito a secar. Já era domingo, demos a segunda demão do papel picado no escritório para tampar ali aquela massa que a gente tinha passado, e aí eu comecei a colar as ripas de MDF também nessa parte de baixo aqui. Só que, claro, tudo que pode dar errado, dá errado, e acabou a cola da madeira. E eu comprei o maior tubo, porque eu achei que ia dar e sobrar, mas não deu e faltava metade das ripas ainda. Fomos almoçar, só que vamos lembrar também que era um domingo de Páscoa. Então, todas as lojas próximas da nossa casa estavam fechadas ou não tinham a cola que a gente precisava comprar. Então tivemos que atravessar toda Campo Grande para voltar lá na Leroy Merlin e comprar a bendita da cola rodapé que eu tava usando nas madeiras. Então quando a gente voltou já era para lá de 3 horas da tarde. O que a gente conseguiu fazer nesse resto foi terminar de colar as ripas de madeira e dar a primeira demão na parte do verde aqui do escritório. A gente também aproveitou que a sala tinha secado e demos a primeira demão de pintura na sala também. Resolvemos também passar mais um pouquinho de massa na sala para dar uns retoques finais. Eu não estou falando se isso é certo ou errado, estou falando muito da experiência que a gente teve, dos problemas que a gente teve durante a reforma, que a gente teve que resolver ali. O mais importante é que a gente tinha um prazo até segunda-feira para terminar a reforma e isso precisava ser cumprido. A segunda-feira foi uma correria, eu nem tenho muita filmagem do que aconteceu, mas basicamente eu precisei passar mais 2 demãos de tinta nessa parte verde, porque onde a gente tinha passado a massa lá no começo, acabava ficando mais claro, então eu precisei ir retocando ali com muita paciência. Também fiz os retoques finais
nos cantinhos do papel picado que tinham acabado sujando com o verde. Enquanto isso, também era dada a segunda demão lá na sala com o papel picado e a gente resolveu pintar o hall de verde também, que tinha sobrado dessa tinta aqui. Depois de toda essa pintura, foi a hora do faxinão e isso deu muito trabalho, tinha muito pó na sala inteira, mesmo a gente isolando a cozinha, fechando portas de quarto e tudo. Montamos a sala, trouxemos de novo os móveis para o escritório e esse foi o resultado final do escritório. O mais importante é que a gente passa muitas horas por dia aqui, todos os dias, e ficou um ambiente muito legal e muito gostoso de trabalhar, que agora finalmente eu posso começar a fazer os conteúdos que eu tô trazendo para cá e também dividir um pouco mais a minha rotina com vocês num ambiente muito mais legal, muito mais a ver com a cara do estúdio. Apesar de todo o trabalho, é muito gostoso poder mexer na nossa casa finalmente. Eu que sempre faço esse projeto para todo mundo finalmente conseguir fazer algo na minha casinha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like nele e se lembre que nós somos um escritório de arquitetura. Se você precisa de ajuda para projetar a sua casa sustentável em estrutura metálica, um lar para você e para sua família, entre em contato com a gente. O nosso site está na descrição desse vídeo e você também pode nos encontrar no Instagram, que está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Tchau!